Hoje eu vou te dar dica de suspenses leves para colocar na tua rotina literária. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta, eu sou a Cat, estou bem feliz de estar com vocês hoje em mais um vídeo. E o vídeo de hoje, eu separei aqui livros mais leves, livros de suspense que eu acho que são perfeitos ou para leitores iniciantes ou para quem quer ler uma coisa descomplicada e mais leve. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu percebi, como criadora de conteúdo, né, como alguém que posta bastante, que lê os comentários, que recebe muitas pessoas aqui no canal, que o canal hoje, ele atrai tanto leitores mais experientes no suspense, quanto leitores mais iniciantes. Então aqui, eu tenho que tentar alcançar os dois públicos, e também quem tá no meio. Então eu tento, assim, ler umas coisas que sejam um pouco mais robustas, para quem já tem mais experiência, mas eu também preciso ler alguns livros que são mais tranquilinhos e mais fáceis para quem tá começando, para quem não gosta de ler nada muito violento, para quem gosta de umas coisas mais simples. Então, assim, eu vou tentando contemplar um pouquinho de tudo para criar conteúdo para todo mundo. Então, assim, se você é um leitor mais experiente, gosta de uns livros assim mais robustos, mais desenvolvidos, talvez o vídeo de hoje não te agrade muito, tá? Apesar de que você pode ficar aqui assistindo porque a sua audiência é maravilhosa. Mas se você assim tá em busca de uma coisa mais tranquilinha, mais fácil, não complicada para botar na rotina, o vídeo de hoje é para você. E assim eu vou tentando abarcar todos os grupos, todos os tipos de leitores, e eu espero que o canal continue chegando em todos esses públicos, né? Então bora lá, vamos falar de suspenses mais tranquilos. Vou começar com um que eu acho que ele é ótimo para quem tá começando, e ele também é ótimo para quem não quer ler nada violento, que é o Natureza Morta, da Louise Penny. Esse é o primeiro livro do Inspetor Gamache, e aqui nós teremos uma história bem invernal que se passa num vilarejo chamado Three Pines, lá em Montreal. É um lugar bucólico, lindo, né, que as pessoas ali vivem uma vida pacata, até o dia em que uma senhora de 76 anos será assassinada com uma flechada. Lá vai o Inspetor Gamache pro lugar para tentar descobrir o que aconteceu, e a princípio eles levantam a hipótese de que tenha sido um assassinato acidental, né? Porque eles estão em temporada de caça, então talvez alguém ali errou uma flecha e acertou a senhora. Mas o Gamache, ele é um cara muito esperto, muito ligado, e ele percebe que talvez não seja isso. Talvez usar a temporada de caça seja um pretexto só, e que aquele assassinato esconda algo de mais cruel. Então ele vai se infiltrar nessa comunidade e começar a investigar. Quando eu li esse livro, ele foi uma delicinha de ler. Ele é um mistério muito bom, bem construído, mas pouquíssimo violento. Se passa nesse lugar lindo, bucólico. Eu acho que ele é perfeito para ler agora quando faz um friozinho. E eu acho que ele é um bom livro para você que quer começar a ler suspense, mas não quer ir lá para os mais violentos e os mais cruéis. Esse aqui pode ser uma boa opção. Um autor que eu acho que, assim, todos os livros dele poderiam estar nessa lista, porque ele escreve livros bons e ao mesmo tempo simples. Eles são descomplicados. É o Charlie Donlia. E aqui eu vou deixar a dica do Teia de Mentiras. Teia de Mentiras, ele fala do Ethan, que ele é um ex-policial, um ex-detetive que largou a carreira porque ele não conseguia mais viver com aquilo que ele via todos os dias, e ele se torna médico. Pois é, ele sai de uma profissão violenta e ele entra numa outra que também não é lá muito tranquila, né? E um dia ele vai receber a visita do seu ex-parceiro, que diz que está com uma doença terminal e que, como último desejo, gostaria que o Ethan o ajudasse a resolver o caso de uma menina desaparecida 10 anos antes. O Ethan não quer, mas ele aceita, né? Como assim, vou realizar o desejo do meu amigo, já que é a última coisa que ele vai me pedir. Só que ele vai descobrir que a pessoa que tem uma pista sobre o desaparecimento dessa menina é o assassino do seu pai, que está preso há muito tempo. Então o Ethan vai ter que revirar ali fantasmas do próprio passado, da família dele, do pai que foi assassinado, para tentar descobrir a verdade. Ele vai ter que ter esse contato com esse homem que está preso e diz que tem pistas sobre essa garota que desapareceu. É aquele típico suspense que vai e volta no tempo, tem mais de uma narrativa, o mistério é gostoso, é bom de você ler, você fica intrigado quando tá lendo e ao mesmo tempo é bem descomplicado, porque o Charlie não complica muitas coisas. Eu acho que o final tem uma reviravolta interessante e é o tipo de livro que te deixa com gostinho de quero mais. Outro suspense que eu acho que também ele é legal e ele serve muito bem pra quem tá começando. Quem é muito experiente, eu acho que aqui vai pegar as coisas muito fácil, tá? Mas pra quem ainda não tem uma experiência no gênero, eu acho que ele funciona muito bem. É O Que Está Lá Fora, da Kate Marshall. Aqui nós temos a história da Noemi, que é uma jovem que ela tem lapsos de memória, porque quando ela era criança, ela e duas amiguinhas brincavam numa floresta e elas foram atacadas nesse lugar. E nesse ataque, a Noemi ela vai acabar perdendo a sua memória sobre o que aconteceu. Mas elas vão identificar esse homem que as atacou e a Noemi acaba, através do seu depoimento, colocando esse homem atrás das grades. 20 anos se passam e ela começa a ter uns lapsos de memória que fazem com que ela comece a duvidar do próprio depoimento. Então ela volta pra casa, né? Ela volta pra essa cidade pra conversar com essas duas amigas, agora também adultas como ela, e tentar
a revisitar toda essa história. E essa questão da dúvida, né? Ela começa a duvidar de si mesma e ela começa a duvidar que ela viu o que ela acha que ela viu. E isso talvez coloque toda a situação em xeque. Ele é um livro legal porque ele tem essa questão da volta para casa, dos segredos do passado, essa personagem que não consegue confiar na própria memória, na própria cabeça. Então eu acho que ele é um suspense que ele tem sim esse poder de nos manter intrigados, interessados. E eu falei que pessoas mais experientes talvez não curtam muito, porque eu acho que o livro em si ele é fácil de você descobrir o que aconteceu lá na floresta quando elas eram crianças. Eu não acho difícil. Mas pra quem tá começando ou pra quem quer uma leitura mais leve, eu acho que ele é ótimo. Ele funciona super bem e por isso ele tá na lista. Esse próximo livro, eu acho ele super tranquilinho de ler. Inclusive esse aqui, eu acho que da lista, ele é o único que eu indicaria até pra jovens adultos, talvez 17, 18 anos. Apesar de eu sempre indicar livros aqui no canal só 18 mais, esse aqui eu acho que dá pra você ler com um pouco menos de idade, tá? Que é o Mentirosos da E. Lockhart. Esse livro foi um boom numa época, né? Todo mundo gostou muito, amou ele. Eu comprei ele por essa época mais ou menos. E assim, eu fiquei no grupo de leitores que adivinhou logo no início o plot twist da história. Então pra mim não foi uma surpresa. Só que eu já conversei com muita gente que amou esse livro e que não pegou o plot twist, que se deixou levar e que realmente teve uma surpresa incrível lendo esse livro. Então eu acho assim, é uma narrativa fácil, é uma narrativa fluida e é uma narrativa que pra maioria das pessoas realmente vai pegá-las de surpresa. Aqui a gente tem a história de uma adolescente chamada Cadence, que ela é a neta primogênita de uma família muito rica e influente, que todos os verões passa o verão no mesmo lugar, na mesma ilha. Só que tem um determinado verão em que ela vai sofrer um acidente e ela esquece tudo o que aconteceu com ela naquele verão. E com o passar do tempo, ela começa a ter dores de cabeça muito fortes e flashes que ameaçam fazer com que ela lembre o que aconteceu. Ela sabe que algo ruim aconteceu naquele verão, mas ela não consegue lembrar do que é. Então ela volta para essa ilha alguns anos depois e ali ela começa a reunir os fragmentos da sua memória para descobrir a verdade. E ela vai então conversando com esse grupo de amigos, né, os primos dela, se não me engano, que todos viviam ali no verão, para tentar descobrir a verdade. Eu particularmente achei facinho de descobrir o que estava acontecendo, porque tem umas pistas ali que a autora deixa ao longo da narrativa. Mas como eu comentei para vocês, muita gente veio conversar comigo que não pegou, que realmente foi uma surpresa muito grande. Então eu acho que para leitores mais iniciantes e que não gostam de violência excessiva, esse livro pode funcionar. Outro vira-página bem fácil de ler, assim, ó, Mamão com Açúcar para vocês, é Um Casal Perfeito da Leslie Wolfe. Aqui a gente tem a história de um casal que não é perfeito, tá? Muito pelo contrário. Amanda e o Paul estão casados há um tempo, mas eles se detestam. Eles estão no momento do casamento em que eles não conseguem nem se ver pintados de ouro. E acontece que depois de uma festa, eles saem de carro e o Paul vai atropelar e matar uma mulher. E ele convence a Amanda a ficar em silêncio sobre o caso. Ele convence ela a mentir sobre o que aconteceu para que ela não destrua a vida que eles têm. Só que isso, obviamente, não vai dar certo, porque os dois começam ali a entrar em espinhos um com o outro. Eles já não estavam gostando muito um do outro antes disso. Imagina depois do que aconteceu. Então aqui os segredos vão se avolumando, os atritos entre eles dois também vão crescendo. Você quer ler para descobrir como é que eles vão resolver essa situação, se alguém vai ser acusado desse crime, porque na minha opinião, a Amanda ali era conivente, então ela era tão culpada quanto ele, tá? Esse foi um livro vira-página. Eu li ele muito rápido mesmo, foi assim, eu queria entender o quadro geral, eu queria saber se os dois seriam culpados, eu queria saber se eles seriam presos. E eu achei o livro muito fácil de ler, ele não é complicado, também não tem um excesso de cenas violentas, então pode ser bom também se você não gosta muito disso. Então é como eu falei, ele é aquele suspense que tá ali no Mamão com Açúcar, tranquilo, fácil, pode ser ótimo pra você que busca uma história parecida. Outro que eu acho que funciona muito bem e que é mais levinho, e esse aqui puxa então pro suspense psicológico, tá? É Eu Sei Quem Você É, da Louise Luna. Aqui nós teremos uma psiquiatra como personagem principal e ela vai nos contar então a sua vida. Ali ela mora em Manhattan, ela tem uma casa linda, muitos pacientes, ela é rica e tal. Até o dia que ela atende um paciente que diz pra ela que vai matar alguém. E ela diz, não, olha só, eu tenho anos de carreira e eu sei identificar quando alguém tá só dando um blefe e quando alguém tá falando a real sobre isso. Porque se fosse real, ela teria que fazer uma denúncia, né? Ela teria que procurar a polícia, mas ela não procura. Pouco tempo depois, a polícia bate na porta dela, dizendo que uma jovem desapareceu, uma jovem que tem ali uma certa conexão com ela, e ela percebe que talvez ela tenha cometido um grande erro a não denunciar esse homem que apareceu no consultório dela. Só que a Caroline, que é essa protagonista, ela acha que ela pode resolver tudo sozinha. Então
Então ela descarta a polícia e ela resolve investigar por conta própria quem era esse homem, quem era esse paciente que bateu na porta dela e qual que é a conexão que ele tem com o passado dela, porque a querida tem segredos, tá? Também foi um livro que eu li bem rapidinho na época que eu fiz leitura dele. Também achei um livro bem tranquilo de ler. Ele tem duas narrativas, uma delas é mais misteriosa do que a narrativa da Caroline. Então também deixo de dica aqui se você gosta de ler suspenses psicológicos sobre psiquiatras, que tem um jeito meio estranho assim de enxergar a vida. Vou deixar também uma dica de um livro nacional, um suspense nacional que eu acho bem fácil de ler, descomplicadinho também, que é O Colega de Quarto, do Victor Bonini, que inclusive é o primeiro livro de uma série do Victor, que é a série do Conrado Bardelli, um detetive particular. Aqui nós temos a história de um jovem que um dia, numa noite na verdade, ele procura o Conrado Bardelli, dizendo que ele está escutando coisas no seu apartamento. As portas que se abrem, o micro-ondas que se liga sozinho, e ele acha que ele tá ficando maluco ou que tem um invasor na casa dele. O Conrado Bardelli não leva muito a sério, ele acha que esse jovem tá fora ali das ideias, que não tem nada pra ele investigar. Porém, logo depois disso, esse jovem, ele vai ser encontrado morto e parece que ele se jogou do apartamento. E o Conrado, quando escuta a notícia, ele fica muito aflito e ele pensa, puxa, será que se eu tivesse dado mais atenção a ele, se eu tivesse verificado a história, se eu tivesse ido até o apartamento dele, eu teria evitado? Então ele começa a investigar a morte do rapaz por conta própria. O livro se passa em São Paulo, então tem vários lugares ali que eu sei que quem mora em São Paulo provavelmente vai reconhecer, vai saber do que o autor tá falando. Eu achei um livro muito tranquilo, prazeroso, um mistério gostoso de ler. Eu realmente fiquei muito intrigada em descobrir se realmente existia um colega de quarto lá no apartamento do Eric, ou se era tudo coisa da cabeça dele. E eu acho que para iniciantes ou para quem quer ler uma coisa sem violência, ele é ótimo. Agora, se você é leitor de contos e quer um mistériozinho assim, ó, mamão com açúcar também, eu acho que você pode gostar de Mestres do Mistério. Essa aqui é uma coletânea com 5 contos clássicos de mistério de salas trancadas, que são aqueles mistérios em que um assassinato acontece dentro de uma sala fechada por dentro. Então aqui nós teremos 5 mestres nesse estilo, que serão o Arthur Conan Doyle, o Jacques Frutel, o Gilbert Chatterton, o Edgar Allan Poe e o Wilkie Collins. É uma edição bem legal da Faro, faz uns anos que eles lançaram, mas é uma edição que eu gosto bastante, eu deixo ela na estante, porque é legal você ter contos clássicos de mistério na biblioteca, e eu lembro que eu gostei muito desse livro. Deixa eu até comentar com vocês os contos que estão aqui. Nós temos então Aventura dos Dançarinos, do Doyle, Os Assassinatos na Rua Morgue, do Poe, O Problema da Cela 13, do Frutel, O Homem Invisível, do Chatterton e a história do viajante a respeito de uma cama estranhamente ruim, do Wilkie Collins. Então se você é leitor de contos, mas quer ler um livro curtinho de contos para você se inserir nesse mistério, esse aqui é ótimo. E aí me contem se vocês gostaram das dicas, se elas foram úteis para vocês. Como eu falei, talvez um leitor assim mais experiente, com mais bagagem, não se surpreenda muito com essas dicas, mas o meu intuito aqui realmente hoje foi trazer essas dicas variadas para esse pessoal que chega aqui no canal e que não tem muita experiência às vezes em literatura de mistério, mas quer começar, quer entrar no negócio, ou às vezes tem muita gente que não gosta de ler coisas violentas, não gosta de ler coisas muito gráficas, gosta de suspensos mais levinhos, então eu acho que esses aqui podem servir também. Espero que vocês tenham gostado das dicas, eu vou deixar todos os links aqui embaixo para vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.